bem-vindos à nossa 12ª semana de estudos em casa, na qual nós vamos dar continuidade à matemática financeira, falando hoje dos juros compostos. Bom pessoal, e para a gente compreender então como que funciona essa modalidade de juros, vamos considerar a seguinte situação. Tem uma pessoa que tem um capital aí de R$ 1.500, então lembrando aqui que o C é o capital, então ela tem aí R$ 1.500 e ela vai aplicar esses R$ 1.500 a uma taxa de 1% ao mês. Tá? Então ela arrumou uma aplicação lá que tem esse rendimento de 1% ao mês. Então o I é a taxa aí, né, de juros que vai ser de 1% ao mês. Durante 3 meses, esse dinheiro vai ficar aplicado, então o T, que é o tempo aqui, é 3 meses, certo? E nós queremos saber qual que é o montante que ela vai ter lá depois desse tempo passar, né? Depois que passar aí esses 3 meses, beleza? Então vamos lá, vamos tentar escrever aqui primeiro como que seria essa situação e a partir da análise aí da evolução desse capital nós vamos entender como que funciona os juros compostos, beleza? Então vamos lá. Então, o que acontece? Eu tenho um capital ali de R$ 1.500, certo? Inicialmente. E aí, depois de um mês, o que vai acontecer? Eu vou ter 1% a mais do que eu tinha no mês anterior, certo? Já que ele rende aqui 1% ao mês. Tudo bem até aí? Então, daqui para cá, né, após o primeiro mês, vou colocar aqui, né, o primeiro mês, eu vou ter R$ 1.500, só que não são R$ 1.500 apenas. Vai ser o quê? 101% desse valor. Então, para eu calcular 101% desse valor, basta eu fazer o seguinte, multiplicar aqui por 1,01. Né? Por que esse 1,01, pessoal? Isso aqui é 101% de 1.500. Só que 101% de 1.500, né? Por que a gente não calcula só o 1%? Porque nós queremos saber o montante. Então é o 100% que eu já tinha, que era os meus R$ 1.500, mais o 1% que eu vou ganhar aí de rendimento, certo? Então por isso que ficou aqui 1,01%, beleza? E esse 1,01% aqui, só para a gente deixar destacado, vai ser o quê? Esse cara aqui é o 100%, então é 1, mais esse cara aqui que é a taxa, beleza? Que no caso aqui era 0,01. Então, ó, 100%, ele conserva o valor que eu já tinha, que era dos R$ 1.500, mais o que eu vou ganhar aí nesse mês, que é 1%, né? 0,01 é a representação decimal aí de 1%, ok? Então é isso, pessoal. O que vai acontecer aí após outro mês, né? Após mais um período de tempo aí? Aí vai acontecer o seguinte, nós vamos pegar esse valor anterior aqui, certo? E vamos calcular novamente 101% dele. Só que olha bem o que eu estou falando. 101% desse valor aqui, entendeu? Diferente lá do juros simples. Então o que acontecia com o juros simples? Eu sempre calculava ali, né? Eu sempre calcularia, se fosse no caso dos juros simples aqui, 1% de R$ 1.500. Isso é o que eu ia receber a cada período de tempo. Nos juros compostos isso é diferente. Essa quantidade que eu vou receber em cada período, ela é atualizada sempre no início, né, de cada um desses períodos. Então, se aqui eu ganhei 1% de R$ 1.500 nesse primeiro mês, no segundo mês eu vou ganhar 1% também, mas desse valor aqui, de 101% de R$ 1.500. Então eu já tenho esse valor corrigido e a nova cobrança de juros que vai ter, né, o novo rendimento, nesse caso que eu vou ter, é em cima desse novo valor, beleza? Então vai mudando ali, né, vai variando aqui o quanto que eu vou recebendo a cada período de tempo, nesse caso aqui, a cada mês. Então essa é a diferença fundamental do juro composto para o juro simples. Lá no juro simples, essa quantidade, né, que eu recebo, essa diferença que eu recebo como juros ali, é sempre a mesma, é sempre constante. E é sempre em relação ao valor inicial, ao capital que eu tinha lá no começo, certo? Nos juros compostos, essa quantidade que eu recebo de juros a cada mês aqui, ou que eu pago a cada mês de juros, ela vai sempre sendo atualizada em relação ao valor anterior, certo? Então, quanto vai dar 1%, né, desse valor aqui? Seria 1% de 1.500 vezes 1,01, beleza? Então, esse resultado aqui, eu nem vou fazer o cálculo, não é essa a ideia aqui, tá? Mas 1.500 vezes 1,01% é o valor que eu vou ter depois de
depois de vezes 101%, desculpa pessoal, então vezes 101% é o valor que eu vou ter aí depois de um mês. Passado mais um tempo, então eu vou ter os R$ 1.500 vezes 1,01, tá ok? Esse aqui é o valor que eu tinha no final do primeiro mês, e agora eu vou receber mais 1% em cima desse valor aqui. Por isso que vai sendo atualizado ali o quanto eu ganho de juros, eu vou ganhando cada vez mais, certo? E vou calcular 101% desse valor de novo. Olha só, então 101% desse valor aqui. Então no segundo mês ficou 1.500 vezes 1,01 vezes 1,01 de novo, que é o 101% desse valor. E no terceiro mês? Agora acho que vocês já estão sacando aí qual que é a ideia, não é verdade? Então lá no terceiro mês, qual que é o valor que eu vou considerar aqui para calcular o rendimento? Eu vou considerar o valor que eu tinha aqui corrigido de novo. Então vai ser os 1.500 vezes 1,01 vezes 1,01 de novo, ok? Que era o valor que eu tinha aqui. E em cima desse valor aqui, que era o valor que eu tinha lá no final do segundo mês, eu vou calcular de novo 101%. E é esse o montante que eu vou ter lá no final de 3 meses, certo? Então olha só que interessante, pessoal. Ao final de um mês, eu multipliquei uma vez por 101%, né? Já que a taxa de juros ali era de 1% ao mês. Após 2 meses, eu multipliquei por 101% e de novo por 101%. Após 3 meses, eu multipliquei por 101%, 101% e 101% de volta. Então, se eu tivesse aí uma quantidade T de tempo, tá? Vamos dar um salto temporal aqui, ó. Se eu tivesse uma quantidade T aqui de meses que iam passar, como que ia ficar a evolução desse capital aí que eu tenho lá no mês T? Seria o 1.500, veja que ele é conservado aqui em todos os períodos, então seria o 1.500 multiplicado por quanto, pessoal? Olha só, por 101 vezes 101 vezes 101% vezes 101% vezes 101% vezes 101% e aparecer o 101%, que é o 1,01 aqui, T vezes nesse produto, certo? Então como que a gente pode escrever isso aqui, né? Se eu tenho uma multiplicação em que o termo que aparece ali é sempre o mesmo. Como que a gente pode reescrever isso? A gente pode escrever usando potência, certo? Então aqui, ó, ao invés de escrever 1,01 vezes 1,01, a gente poderia ter escrito aqui 1,01 elevado ao quadrado. Concorda comigo? Ao invés de eu fazer aqui 1,01, 1,01 e 1,01, eu poderia fazer 1,01 elevado ao cubo, certo? Então, nesse caso aqui, eu vou ter o quê? 1,01 elevado a t, né? Porque vai aparecer t vezes esse 1,01 aí no produto, tá? Então, esse aqui seria o montante que eu teria nessa aplicação aí após um período de t meses. Então, se o t for 3, seria esse o resultado aqui. 1,01 elevado ao cubo vezes 1.500. Se eu tiver 10 meses, seria 1,01 elevado a 10 multiplicado por 1.500. E daí a gente consegue chegar aí já numa fórmula geral, né, para a gente calcular o montante que nós vamos ter após um determinado período de tempo, se considerarmos aí o sistema de juros compostos. Então vai ficar assim, que o montante, certo? Então como que vai ficar esse montante aí? Ó? Olha só, o montante vai ser igual a quem aqui? Ao capital, que eu vou aplicar lá no começo, multiplicado por quem, pessoal? Por 100% mais a taxa de juros. Só que 100% é o 1, lembra? Ó, 100 por 100 fica 1. Né? 100% na representação decimal é 1 inteiro, ok? Então, o 100% que vai conservar aqui esse capital, mais a taxa de juros, que no caso aqui foi 0,01. Então, no nosso caso aqui vai ficar o I. E vamos fazer o que agora? Elevar ao tempo, tá? Por que elevado ao tempo? Porque a gente vai sempre multiplicando
por esse valor, né? Então, se é 101%, eu vou multiplicando por 101%, depois de novo por 101%. Então, ele vai sempre sendo atualizado aqui e essa diferença que eu recebo a cada período de tempo, ela sempre vai aumentando, tá ok? Ela não fica constante como acontecia lá nos juros simples. Então, meus amigos, essa aqui é a fórmula do montante para a gente trabalhar aí com o sistema de juros compostos. E é esse sistema aqui que é o sistema que é aplicado normalmente aí, né, em, sei lá, mais de 99% das operações aí, né, tô chutando esse valor aí, né, mas a grande maioria aí das operações financeiras vão trabalhar no sistema de juros compostos, tá ok? Os juros simples aí é um outro sistema, mas ele não é tão usual hoje em dia, né, ele praticamente não existe no mercado financeiro. O que mais vai aparecer é o sistema de juros compostos, que vocês já devem ter ouvido falar aí que é juros sobre juros, né? Que é justamente por isso, porque eu sempre calculo o juro em cima daquilo que já aumentou no período anterior, tá ok? Então, comparando aí os dois sistemas, né, vocês já devem ter percebido que como aqui nós temos um expoente aqui, né, o tempo está lá no expoente, com certeza o que vai acontecer? Nós vamos ter um crescimento exponencial aqui dos juros compostos. Então, como vocês podem ver aí na tela, né, na comparação aí no gráfico, olha só, tem essa curva aí que representa o juro composto, né, um crescimento exponencial, enquanto que o juro simples ele cresce de forma linear. Então, obviamente, o juro composto ele vai crescer muito mais rápido e é por isso até, né, que muitas pessoas, por não compreender esse crescimento exponencial, acaba se endividando, né? Porque ele demora para crescer ali no começo, mas chega uma hora que ele começa a crescer muito rapidamente, né? A gente consegue observar isso aí claramente nessa curva que está aparecendo aí para vocês, ok? Então, essa coisa aí de curva exponencial também está bem alta agora, né? A gente está vendo aí os casos, né, de Covid-19 no Brasil, o pessoal falando que é um crescimento exponencial, então é um crescimento muito rápido, é uma curva característica aí que tem um crescimento bem rápido, bem mais rápido do que um crescimento linear, tá ok? E é esse tipo de crescimento, né, esse crescimento exponencial, esse crescimento rápido, significativo, que nós vamos ter aí no sistema de juros compostos. E para a gente ver na prática aí como funciona essa modalidade dos juros compostos, vamos resolver duas questões aí. A primeira delas está lá na página 54 do volume 10 aí do livro de vocês, e diz o seguinte, a questão de número 2. Em cada item, calcule o montante e os juros de uma aplicação financeira a juros compostos. E o item A, que é o que a gente vai resolver, diz assim: o capital de R$800 que foi aplicado a uma taxa de 2% ao mês durante 3 meses. Bom, pessoal, então o que está sendo pedido aí nessa questão é o montante e os juros. E olha só que curiosidade aqui interessante que vocês têm que estar sempre muito atentos. No sistema de juros compostos, essa fórmula que a gente vai utilizar aqui é a fórmula do montante, tá? Então a gente vai obter aqui o montante após esse período de tempo. Aí para calcular os juros, né, só lembrando o que vai ser os juros. É a diferença que vai ter entre o montante e o capital que vocês tinham lá no começo, certo? Então se eu tenho R$100 e depois de um determinado tempo, né, de aplicação eu tenho lá R$115, então qual que é os juros que eu recebi? É R$15, essa diferença que eu tenho aí entre o valor do montante final e o capital que eu tinha lá no início da aplicação, beleza? Então a gente vai calcular o montante e depois determinar aí qual foi o juros, né, recebido aí nesse caso, tudo bem? Então vamos lá, para determinar aí qual é o montante, nós vamos utilizar então essa fórmula aqui, tá? Então vai ficar como? Que o montante vai ser igual ao capital, que é de R$800, certo? Que multiplica quem ali? 1 mais 2%. Lembrando que aqui a gente vai utilizar a forma decimal da porcentagem, então vai ficar 1 mais 2% elevado ao t, que é 3, certo? Então assim, pessoal, só lembrando que a gente soma esse 1 aqui, porque a gente está calculando direto o montante, certo? Então seria 100% mais 2%. Então nós queremos saber 102% do valor a cada período de tempo. Por isso que fica esse 1 mais 0,02, beleza? Então, pessoal, agora que nós já organizamos aqui, né, essa conta, basta a gente efetuar aí as operações. Então o montante vai ser igual a 800 vezes 1,02 elevado ao cubo, certo? E quanto que vai dar aí 1,02 elevado ao cubo? Então notem o seguinte, que aqui nos juros compostos vocês vão ter que ficar fazendo essas continhas, né? Seria ali
1,02 vezes 1,02 vezes 1,02, certo? Então assim, é claro que na maioria dos problemas que vocês vão lidar aí, a gente vai trabalhar com esse tipo de período de tempo aqui, 3 meses, 4 meses, ou 3 anos, 2 anos, certo? Então esse T que vai aparecer aqui geralmente vai ficar no máximo até 4, certo? Por que isso? Porque se vocês forem trabalhar, por exemplo, ficou aplicado por 50 meses, como que vocês iam ficar fazendo na mão isso daqui, né? Sacanagem, né? Ficar 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02, fazer isso aí, né, 50 vezes esse processo. Não faz sentido. Se a gente tiver esses períodos maiores, aí duas situações. Ou vocês vão poder utilizar a calculadora para fazer esse cálculo, ou lá no enunciado do problema vai ser fornecido uma aproximação aqui. Vai estar lá, por exemplo, use 1,02 elevado a 15 igual a tanto. Tá? Então vai ter aí uma indicação de qual valor que vocês vão usar, porque não faz sentido ficar fazendo na mão todos esses cálculos, beleza? Mas esse aqui que é baixinho, dá para fazer. Então esse tipo de situação certamente poderá aparecer aí para vocês calcularem na mão mesmo, tá bom? Então, fazendo as contas aí, né, eu já fiz essa conta antes, né, previamente. Então, 800 vezes 1,06. Então eu usei uma aproximação aqui, com duas casas decimais de aproximação, então 1,02 elevado ao cubo deu aproximadamente aí 1,06, beleza? E usando essa aproximação, nós chegamos no seguinte montante, 800 vezes 1,06 vai dar R$ 848, tá? Então esse aqui seria o montante após 3 meses se eu fizer uma aplicação aí de R$ 800 a 2% ao mês, beleza? Então, primeira parte aqui da resposta, já temos, né? Então, o montante, R$ 848. Mas e os juros? Né? Quanto que deu aí de juros? Olha, se o montante foi de R$ 848, então os juros vai ser a diferença entre o montante e o capital que nós tínhamos lá no começo. Se eu tinha 800 e agora estou com 848, esse valor a mais que eu tenho aí, ele vai ser os juros. Então, os juros que eu tenho aqui, né, que eu recebi nesse período, foi de R$ 48, que é justamente a diferença aqui entre o que eu tinha lá no início do processo e o que eu tenho agora, certo? Então, montante ali, R$ 848 e os juros recebidos nesse período, R$ 48. Tudo bem até aí? Então vejam que é uma questão bem simples de se resolver e boa parte das questões aí envolvendo juros, seja simples ou composto, né, elas vão ser bem simples de se resolver. O único detalhe que tinha aqui nessa questão era vocês saberem, né, que eles estão calculando aqui o montante e se for pedido os juros tem que lá no final calcular aí essa diferença, beleza? Agora, na próxima questão, nós vamos ver uma outra situação, né, que eu acho que é a situação aí que talvez vai gerar mais dúvidas em vocês, que é a determinação do tempo de uma aplicação para ocorrer um determinado montante, certo? Então a gente vai ter que descobrir esse T que está aqui no expoente, e aí vocês vão ter que lembrar algumas coisinhas aí para poder trabalhar dessa forma. E a segunda questão, então, na qual nós vamos ter que determinar aí o tempo de aplicação, é a questão número 3, que está aí na página 54 do livro de vocês também, e é o item B, né, dessa questão número 3. Então diz assim, ó, determine o tempo necessário para que um capital aplicado dobre seu valor no regime de juros compostos a uma taxa de 2,5% ao mês. Beleza? Então, é essa questão aí que nós vamos resolver. Bom, pessoal, então aí do enunciado do problema nós temos as seguintes informações, que o capital, ele não indica qual é o capital, então pode ser um capital qualquer, vou chamar de C aqui mesmo, tá? Se quiser atribuir um valor para esse C, dizer que era R$100, que era 1.000, fiquem tranquilos, aí não tem problema nenhum, vocês podem atribuir esse valor, não vai alterar o resultado, beleza? Mas eu vou deixar o C mesmo, então um capital qualquer, a uma taxa de 2,5% ao mês, e nós queremos saber justamente aí quanto tempo, né, quantos meses que vai levar para que ocorra a duplicação aqui, né, desse capital, ou seja, para que o montante ele seja o dobro do capital. Então se o capital é C reais, o dobro dele é 2 vezes o C reais, beleza? Então vamos lá, vamos trabalhar aí com aquela fórmula que nós temos aí do juro composto e chegar então a esse tempo aí, né? Vamos ver como que isso vai aparecer aí pra gente. Bom, pessoal, então nós lembramos ali que a fórmula do juro composto é M igual a C, que multiplica 1 mais I elevado a T, em que o M é o montante, o C é o capital, que é aplicado,
o I é a taxa de juros e o T é o tempo, que é justamente o que a gente quer descobrir aí nessa questão. Então, o montante, nesse caso aqui, nós queremos que ele seja o dobro do capital. Então, ele vai ficar 2C. Então, aqui no lugar do montante, 2C. E esse 2C, ele vai ser igual, então, ao capital, certo? O capital é o próprio C mesmo, que vai multiplicar 1 mais 2,5%. 2,5% é 0,025, tá? Não é 0,25 só, tem esse outro zero aqui, tá? Então aqui é 2,5%, tudo bem? E isso elevado a t. Então, como que vai ficar aqui? Esse c que está multiplicando, eu já posso passar ele dividindo, então vai ficar assim, que 2c dividido por c vai ser igual a 1 mais 0,025, vai ficar 1,025 elevado ao tempo, tá ok? E aí o capital aqui a gente simplifica. Viram por que eu falei para vocês aí que tanto faz o capital que você vai considerar? Se você considerar R$1, 10, 20, 1 milhão, 55, não importa porque ele simplifica aqui. Tá? Então, independente do capital que você coloque ali, isso é uma coisa bem interessante também para vocês, né? Enquanto informação aí útil, né? Não importa o tanto de dinheiro que você coloque, o tempo que vai levar para dobrar essa quantidade vai ser o mesmo. Claro que esse dobro vai ser diferente, né? Se eu colocar R$1, vai levar esse tempo para virar R$2, né? Mas é o dobro de 1. Agora, se eu colocar lá 500 mil reais, aí o dobro de 500 mil reais, né? Já vai ser R$1 milhão. Aí é claro que vai ter um aumento ali em termos absolutos maior, mas em termos percentuais o aumento é o mesmo, vai ser o dobro do valor que você colocou lá no início, tudo bem? Então a gente simplifica esse capital aqui e tanto faz, o tempo que vai levar para dobrar esse valor vai ser o mesmo, ok? Então vamos lá, simplificou aqui, chegamos a essa continha linda aqui de se resolver, 1,025 elevado ao tempo, e é essa aqui a questão que eu proponho para vocês. Como que a gente resolve agora essa equação em que eu tenho o t lá no expoente, né? Uma equação exponencial. Vocês lembram como sair dessa? Então é esse detalhe aí que eu queria trabalhar com vocês, né? Por isso que eu falei que na maioria das vezes o pessoal tem mais dúvidas nesse momento aqui, na hora de determinar o tempo de aplicação. Justamente porque a gente vai ter que resolver aqui uma equação exponencial, certo? Então assim, pessoal, o que a gente pode fazer para resolver essa situação aqui é o seguinte, nós vamos aplicar o logaritmo dos dois lados aqui da igualdade. Então, da mesma forma que a gente pode multiplicar os dois lados aqui por um mesmo valor, que a gente pode dividir os dois lados pelo mesmo valor, somar a mesma coisa dos dois lados, então, da mesma forma nós podemos aplicar o logaritmo desse lado aqui e desse lado também, tá? Então, eu vou reorganizar o quadro aqui, vocês já vão ver como que fica essa resolução aí dessa equação exponencial, beleza? Então, vou organizar o quadro aqui e a gente já dá continuidade. Bom, pessoal, já reorganizei aqui o quadro e vamos ver então como que chegamos à solução dessa equação exponencial para determinar o tempo necessário de aplicação para dobrarmos aí o valor que foi aplicado lá no início, tá? Então, como eu falei para vocês, a gente vai aplicar o logaritmo dos dois lados aqui, então vai ficar assim, ó, log de 2 é igual ao log de 1,025 elevado a t, lembrando que quando eu não coloco nada na base do logaritmo aqui, é um logaritmo na base 10, tá? Então é o logaritmo de 2 na base 10 igual ao logaritmo de 1,025 elevado a t, também na base 10, ok? Então, primeiro passo aí é aplicar o logaritmo dos dois lados. Sempre dá para fazer isso? Sempre dá. Como eu falei para vocês, desde que eu faça dos dois lados da igualdade, eu posso aplicar o logaritmo aí tranquilamente, beleza? E aí, por que a gente faz isso? Por que a gente escolhe aplicar o logaritmo? Porque olha só, tem uma propriedade lá dos logaritmos que diz o seguinte, que se eu tenho aqui uma potência aqui, né, nesse logaritmo, então o logaritmo aqui de uma potência, esse t que está aqui no expoente, ele pode ir multiplicando lá na frente. Então vai ficar assim, ó, que o logaritmo de 2 vai ser igual ao t vezes o logaritmo de 1,025. E olha só, agora que o t está multiplicando esse logaritmo, né, para eu descobrir o valor do t, basta passar esse logaritmo dividindo. Então vai ficar que o t é igual ao logaritmo de 2 dividido aí pelo logaritmo de 1,025. Beleza?
E aí assim, pessoal, vocês devem estar se perguntando aí, nossa, mas como que eu vou saber o valor do logaritmo de 2 na base 10, o logaritmo de 1,025 na base 10 e depois eu ter que fazer essa divisão ainda? Calma lá, pessoal. Sempre que tiver essa situação aqui, vai acontecer o seguinte, ou vocês vão utilizar uma calculadora aí para fazer esses cálculos, né, como eu fiz aqui, eu estou usando uma calculadora, ou vocês vão poder consultar aí uma tabela de logaritmos para descobrir esses valores, ou ainda, né, o que é o mais comum aí de acontecer, é ser fornecido esse valor aí para vocês lá no enunciado da questão, tá? Então, vai ser dito lá, utilize a aproximação logaritmo de 2 igual a 0,301, por exemplo, que é uma das aproximações para o log de 2, tá? Então, o resultado que vocês vão encontrar vai ser de acordo com a aproximação que vocês vão utilizar, tá ok? Então, fazendo os cálculos aqui com a calculadora, nós vamos chegar em aproximadamente aqui 28 meses, tá? Então, o valor aqui vai dar aproximadamente 28. Aí vai depender da quantidade de casas decimais que eu vou utilizar para essas aproximações aqui do logaritmo, tudo bem? Então, mais uma vez reforçando, se o problema indicar qual é a aproximação, aí vocês utilizam aquela aproximação indicada. Caso contrário, pode fazer na calculadora mesmo, beleza? Então, essa é a resposta. Aproximadamente após aí 28 meses é que nós teremos o dobro do valor que foi aplicado, tá? Então eu vou colocar aqui 28 meses, mas saibam que é um valor aproximado. E aí assim, pessoal, só para fechar, para vocês ficarem mais tranquilos, não precisa, né, vou reforçar isso aqui, não precisa se preocupar tanto aqui com o cálculo desses logaritmos, isso não é o mais difícil, isso vai ser fornecido ou permitido que vocês calculem aí de forma bem simples. A grande questão é vocês lembrarem que é possível aplicar esse logaritmo aqui e lembrar dessa propriedade, né? Para daí vocês poderem passar dividindo aqui esse logaritmo e conseguirem chegar então à solução do problema. Então, essa lógica de resolução da equação exponencial aqui é muito mais importante do que ficar se preocupando em como que vai calcular o logaritmo. Porque, como eu falei para vocês, ou o valor já vai ser fornecido ou vocês vão poder usar uma tabela ou a calculadora para fazer isso. Beleza? E para fechar aí o nosso estudo de juros compostos, sugiro que vocês resolvam as seguintes atividades. As atividades 4, 5, 6 e 7, que estão ali nas páginas 54 e 55 do livro de vocês, aí do volume 10, certo? E também lá no livro de atividade, sugiro que vocês façam ali as atividades da 14 até a atividade 21, que estão entre as páginas 33 e 37 aí do livro de atividade de vocês, beleza? Então, assim, é bem importante que vocês tentem realmente fazer essas questões, isso ajuda vocês aí a organizar as ideias, a assimilar melhor tudo isso que nós discutimos aqui. Então, bons estudos aí para vocês, continuem firmes, continuem fortes, mantenham-se bem, mantenham-se saudáveis. Grande abraço, até a próxima semana. Tchau, tchau!